Fala pessoal do canal Jogo Decisivo. Hoje nós vamos seguir nos nossos vídeos de campeonatos estaduais, de regulamentos, de como funciona. Fizemos do Campeonato Carioca e agora vamos fazer do campeonato que, junto com o Carioca, é o mais assistido, é o mais importante, é dos mais importantes do país, o Campeonato Paulista. Então fica aí, depois da vinheta, vem o vídeo. Bem, vamos começar então pelos participantes. E aqui esses são os 16 clubes que são os participantes do Campeonato Paulista da primeira divisão. No Rio são 12, em São Paulo são 16. São esses 16 clubes. Posso citá-los aqui: Botafogo de Ribeirão Preto, Capivariano, Corinthians, Grêmio Novo Horizontino, Guarani, Mirassol, Noroeste, Palmeiras, Ponte Preta, Portuguesa, Primavera, Red Bull Bragantino, Santos, São Bernardo FC, São Paulo Velo Clube. São os 16 times. Eu disse São Bernardo FC, porque existe outro São Bernardo, tá? Então vamos lá. Uma parte que vai ser meio chata aqui é que eu vou falar do sorteio. Por que sorteio? Bem, quando a gente vê a tabela do Paulistão assim, ou aqui no Wikipedia, né? A gente acha que você bate o olho nisso e fala, é todo mundo contra todo mundo. Mas não é. Daria 15 rodadas só de primeira fase, sendo que o limite é 11. São Paulo conseguiu a 12ª data. Então não é. Então, na verdade, eles fizeram um sorteio copiando a Champions League, né? A Champions League pegou o sistema suíço e adaptou. São Paulo pegou a adaptação e adaptou. Então, o sorteio do Paulista foi uma adaptação de uma adaptação. E isso, para mim, pode gerar uma coisa que não sei se vai ser negativa. Eu acho que toda intervenção artificial é negativa, mas talvez seja interessante para o campeonato no fim. Que é eu acho que pode dar um equilíbrio artificial. Vocês vão entender o porquê. Olha só. Os potes. Aqui eu tenho os potes. Pote 1 ficou os 4 grandes de São Paulo. No pote 2 ficou os times classificados, os melhores classificados sem ser os grandes, olhando para o campeonato do ano passado. No pote 3, os classificados seguintes. E no pote 4, os 2 piores, que não caíram, e os 2 que subiram. Beleza. Se isso aqui fosse um sorteio da UEFA, a gente teria 8 rodadas, com cada time enfrentando 2 de cada pote, tá? Isso é a UEFA. A Federação Paulista não quis isso, porque ela quis manter todos os clássicos. Então ela fez o seguinte: você joga contra todo mundo do seu pote, joga com 2 de outros 2 potes e 1 de um pote. E aqui tem na imagem exatamente quais são, tá? Se você quiser parar para prestar atenção e tal. Mas isso pode gerar um equilíbrio artificial. Por quê? Os grandes vão jogar 3 partidas contra outros grandes. Enquanto um time do pote D, por exemplo, dos mais fracos, mas que tem Botafogo de Ribeirão, tem os times que subiram, só vai jogar uma vez contra um grande. Né? Os outros, por exemplo, pote que vai estar o Mirassol vai jogar 2 vezes contra o grande, Bragantino vai jogar 2 vezes contra o grande, e não 3 vezes, né? Vai jogar menos vezes do que os outros grandes, né? Então isso pode criar um equilíbrio artificial, né? E isso foi uma adaptação paulista para sortear não os grupos, mas a tabela em si, né? De quem que vai pegar quem. E aí eles geraram 8 rodadas, e aí você pode vir aqui no seu Globo Esporte, no seu lugar, e ver as 8 rodadas do seu time, tá bom? Mas todos os clássicos, enfim, todos os jogos dentro do próprio pote vão ser feitos, né? Então todos os clássicos são mantidos. A transmissão, é importante falar, todos os jogos no HBO Max, então não há mais um pay-per-view exclusivo do Paulista, não tem mais aquele Wallplay. Isso é bom porque é uma plataforma que quem assiste futebol já assina, porque tem a Champions League, né? Então HBO Max vai ter todos os jogos do Campeonato Paulista. Alguns jogos dos times grandes que não tiverem na TV aberta também vão passar nos canais da TV a cabo do grupo Warner Discovery, né? Até aqui tá tudo indicando como TNT, mas pode ser que passe um jogo na Space. Enfim, não dá para eu garantir isso. Mas a tendência realmente é TNT. Aqui, quase todas as rodadas vão ter 2 jogos sendo transmitidos
na Cazé TV e o mesmo jogo na Record, tá? Então, vai ter bastante jogo em TV aberta também. Então, acho que ficou um Paulista bem melhor de ver comparado com o que era antes, que tinha jogos muito divididos em plataformas diferentes, tinha que assinar coisas diferentes. Não vai ter mais isso, tá? Eu acho que vai facilitar e vai ser melhor. O Paulista talvez assinasse tudo, né, para assistir o seu campeonato. Mas eu, como carioca, por exemplo, eu não assinava. Eu assistia os jogos que eu tinha nas minhas plataformas, né? Eu acho que o campeonato até perdia um pouco com isso. Alguns jogos que são interessantes, jogos às vezes que não são dos grandes, se perdia repercussão, né? Então acho que é interessante isso de ter em uma plataforma só, você pode ter todos os jogos e é uma plataforma que as pessoas já têm por causa da Champions League. Na primeira fase, como eu já falei, que vai ter aquele sorteio e tal, como é que vai ser? Os 8 primeiros, depois que acabar de rodar as 8 rodadas, os 8 melhores se classificam para as quartas de final, enquanto os 2 piores serão rebaixados. Aqui ficou bem mais simples, né? Ficou bem simples. Mata-mata formato. São Paulo tem algumas peculiaridades que vão entrar na semifinal e na final, e eu tenho que falar isso. Mas primeiro, nas quartas de finais, você tem o primeiro colocado enfrentando o oitavo, o segundo enfrenta o sétimo, o terceiro enfrenta o sexto, o quarto enfrenta o quinto, sem dificuldade de entender. O melhor colocado manda o jogo e, em caso de empate, vai para os pênaltis, é jogo único. Na semifinal, a gente vê escrito assim, melhor campanha contra quarto melhor campanha. Por quê? Porque em São Paulo, eles acumulam os pontos da primeira fase com os pontos que você faz no mata-mata. Como assim? Ora, se você passou nas quartas de final empatando e indo para os pênaltis, você fez 1 ponto. Se você passou nas quartas de final ganhando, você fez 3 pontos. Esse 1 ou 3 pontos é somado ao seu ponto da primeira fase para aqui ter a sua campanha. E aí vão ver entre os 4 semifinalistas, o que tem a melhor campanha enfrenta o que tiver a pior campanha, e quem tiver a segunda melhor campanha enfrenta quem tiver a terceira melhor campanha. Os de melhor campanha jogam em casa, né, tendo o mando, e de novo jogo único, empate vai para os pênaltis. E acumula os pontos da semifinal, 1 ou 3, para a final. Então nos 2 finalistas, você vai ver qual dos 2 tem a melhor campanha para decidir em casa o título, beleza? E aí, também, se empatar no agregado, são 2 jogos, né? Mas se empatar no agregado, vai para os pênaltis. Beleza? Quartas e semi, a arrecadação que eu deixei aqui marcado é porque em São Paulo é diferente do Rio. Não vou citar como é o Rio para não confundir. Mas aqui nas quartas de final e semifinal, que é jogo único, né? De mata-mata, é o mata-mata onde é jogo único, a final é 2 jogos. O time visitante ele vai receber 35% da renda bruta da partida. Isso é dinheiro, hein? Porque aqui não desconta, como é no Rio, que o resultado é após descontar os custos. Então, se você tiver um jogo em Itaquera, Corinthians e Capivariano, não sei, enfim, só chutando um jogo, você arrecada 2,5 milhões, o Capivariano tem direito a 35% de 2,5 milhões, que é a renda bruta, não a renda líquida, ou seja, é antes das despesas. O Corinthians teria que dar 35% do Capivariano, ficar com 65% e dos 65% pagar os custos da partida, né? Então é diferente do Rio de Janeiro, tá? Deixa eu ver mais o que eu anotei. Classificação para outros torneios, né? Muitas vezes os times grandes não estão focados nisso, classificar para a Série D e para a Copa do Brasil, mas é importante sim. Então como é que classifica para a Série D? Eles vão pegar os times do Paulista que não tiverem, para ano que vem não tem divisão, né? Então assim, tira os da Série A, da B e da C, porque esse já tem divisão garantida. Porque se o da C cair, ele joga D. Então ele tem até isso garantido. Então você tira os times das 3 primeiras divisões e os 3 melhores classificados da classificação final vão ganhar vaga na Série D. E aqui está descrito claramente, tá? Que como São Paulo tem muitos times disputando competição nacional, isso pode até ir para a segunda divisão. Porque já tem muitos paulistas jogando competição nacional. Então pode, por exemplo, o campeão da segunda divisão paulista se classificar para a Série D. Porque pode todos já estarem ocupados com vaga em divisões do Brasileirão. Tá? E para a Copa do Brasil, como é que funciona? Pega a classificação geral, tira os times que tiverem no Brasileirão Série A de 27 e os 5 melhores vão para
a Copa do Brasil via Campeonato Paulista. Aqui tem uma regra também falando sobre estrangeiros, tá? Que você pode inscrevê-los à vontade, mas em cada partida você só pode ter 7, achei, tá aqui dizendo, só pode ter 7 na súmula da partida. Não encontrei uma coisa que detalhe a classificação geral igualzinho o Rio tem, tá? Mas entendo que a classificação geral vai ser como é sempre, né? Então a gente pega quem vai ser o primeiro colocado, campeão. O segundo é o vice. Aí o terceiro e o quarto são os dois eliminados na semifinal. Quem tiver a melhor campanha é o terceiro. Quem tiver a pior campanha é o quarto. Depois você tem quartas de final, 4 eliminados. Vê a melhor campanha entre eles, classifica de quinto a oitavo. Depois você vai ter esses 6 times aqui que não se classificam para nada. E depois os 2 rebaixados. Provavelmente, muito provavelmente, assim a classificação geral do Paulista, para eles não terem feito um artigo descrevendo, né? Porque deve ser essa coisa lógica, né? Então é isso aí. Esse aqui acho que tentei fazer um vídeo mais curto. E aí você deixa nos comentários qual é seu time, né? Pode ser que seu time seja de São Paulo, não? O meu não é de São Paulo. Qual você acha que vai ser a final? Quem vai ser o campeão, né? Então, assim, quem é o campeão e quem vai ser o outro que vai fazer a final com ele? E se você, por exemplo, torce para um time de fora de São Paulo, se você no Paulista torce para alguém, né? Ou se você só torce para os pequenos, torce para zebra. É o meu caso, eu torço sempre para a zebra, acho muito legal. Então deixa aí nos comentários, tá bom? E aí a gente vai fazendo a nossa série aqui dos estaduais ao longo do tempo aqui, tentar fazer dos estaduais mais importantes, pra gente ficar atento e sabendo como funciona, tá bom? Obrigado pela visualização de vocês, inscrevam-se no canal, deem o like e também entrem no link que vai estar no comentário, que tem o nosso grupo no WhatsApp, que é o grupo mais movimentado, o canal no WhatsApp, que é onde a gente bota resultados, bota informações, tá bom? Então não deixem de entrar no nosso canal no WhatsApp. Valeu, até a próxima!